Como você vê hoje Eu, o eu brega? hoje ser brega é você não ser autêntico, é você querer ser o que você não é. Olá a todos, bem-vindo ao Em Casa Pode, especializado em arquitetura e decoração. E por que em casa pode? Porque na nossa casa nós podemos falar de tudo o que acontece nos bastidores e um pouco mais. Mas antes de começar, eu queria agradecer a quem está apoiando esse nosso projeto, que é a Eletro Rastro, essa luminária linda que está enfeitando o nosso espaço. A Eletro Rastro é uma loja especializada em iluminação, que tem 5 lojas em Curitiba e também venda online para todo o Brasil. Mas o nosso podcast hoje, o que, que ele vai falar? Nós vamos falar sobre o tema Arquitetura é um luxo? E para falar disso, eu trouxe aqui um convidado muito especial, que ele vai falar sobre o luxo, mas também sobre o outro lado da arquitetura, que é o que nos interessa. Boa noite, Jorge, tudo bem? Como você vai? Boa noite, Rosicler. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui, especialmente para poder falar desse projeto que nós estamos encabeçando, né? Que é o Obra Nossa, um projeto social. Então, muito obrigado. Muito obrigada a você. O Jorge Elmore é arquiteto, ele estudou na Universidade de Okayama, falei certo? Okayama. Aham. No Japão, trabalhou na Europa, em Valência, na Espanha e na Áustria, onde titulou-se em mestre em estrutura de madeiras, desculpa, de madeira, mestre em estrutura de madeira. E de volta ao Brasil, concluiu 2 MBAs. Então, eu quero começar pelo teu coração, né? Aconteceu algo relacionado à tua vida profissional e que deu uma verdadeira mudança na sua vida. Queria que você contasse como foi o começo dessa história. Então, pois bem, a gente estava conversando antes, né? Aqui um pouco sobre sincronicidade, né? Sobre algumas coincidências. E em 2018, eu tive um pequeno caso de depressão. Eu estava um pouco desmotivado, eu estava fazendo 40 anos, e eu acho que quando você percebe que está na metade do percurso, você olha para trás e olha para frente, olha para trás de novo, você começa a fazer a análise do que você fez, de quais foram as coisas relevantes, e você pondera, né, o que você quer fazer nessa outra metade da sua vida. E eu confesso que eu senti um pouco de falta de propósito naquela época, e, né, um dos sintomas da depressão é você acordar pensando em coisas ruins e dormir pensando em coisas ruins, e cheguei até cogitar a largar da profissão, a fazer alguma coisa diferente. E, enfim, isso durou, né, um ano e pouco, mais ou menos, esse processo de depressão, um pouco desmotivado, e aí veio a pandemia, né, em 2020. E em 2020, quando a gente soube da pandemia, o Brasil teve uma vantagem geográfica e temporal, porque a pandemia começou na China, daí veio para a Itália, foi se alastrando pelo mundo, Demorou para chegar aqui. demorou para chegar aqui. Acho que a gente poderia ter se preparado muito mais, né? A gente, né, foi um pouco conivente, mas eu e alguns colegas, a gente já estava pensando qual seria o resultado da pandemia quando ela atingisse o Brasil, especialmente nas comunidades carentes, por, né, a gente obviamente saber que seria difícil fazer um isolamento social, né, ter um controle sanitário mais forte, né, porque são lugares. Você não tinha contato com essa comunidade. Os teus clientes eram de uma outra faixa econômica. Sim, né, a Certo. gente tenho mais de 20 anos de profissão, e durante esses 20 anos de profissão, né, a maior parte dos clientes, eles realmente fazem parte de uma classe mais privilegiada, né. Mas em que momento que você, não, vou olhar agora para esse outro lado da vida, por conta da depressão? Foi por conta da pandemia. A pandemia que te Foi fez pensar nisso com esse grupo de colegas. Exatamente. Então, quando veio a pandemia, a gente começou a pensar, enfim, pensar qual seria o impacto da pandemia no Brasil. Uhum. E eu conheci um professor da PUC que começou a se mobilizar para pedir dinheiro para comprar cestas básicas para a gente distribuir nas comunidades. E aí a gente fez isso umas 2, 3 vezes. E logo em seguida o Jaime Bernardo, que é um outro arquiteto aqui de Curitiba, ele me ligou, viu que eu estava fazendo isso, eh,
porque outras arquitetas do Rio de Janeiro começaram um movimento nacional chamado Juntos Somos Mais. E essas arquitetas ligaram para o Jaime, ligaram para outros arquitetos de várias capitais, para que a gente fizesse esse movimento simultâneo em todo o Brasil. E esse movimento era o que eu estava fazendo já, que era, né, arrecadar dinheiro para comprar cestas básicas e distribuir nas comunidades. Então eu já tinha um pouco do conhecimento da logística, eu já estava conhecendo algumas das comunidades, porque eu tinha ido visitar com esse professor da PUC. Então a gente começou esse movimento em 14 de abril de 2020. Eu Um lembro mês exatamente. depois que foi fechado aqui em Curitiba. Exatamente. Então a gente começou isso em abril e aí esse movimento foi muito rápido. A gente criou um grupo de WhatsApp, a gente começou a pedir doações e aí as pessoas começaram a se mobilizar. A gente começou a entregar 200 cestas básicas por final de semana. Aí, de repente, 500 cestas básicas por final de semana, até um ponto que a gente estava entregando 1.000 cestas básicas todo final de semana. E como estava o Jorge Elmore nesse momento com a depressão? Eu não tinha nem percebido que eu já não estava mais pensando na depressão, né? Porque eu acho que quando você assume algo, assim, algo que te toma, né? Você realmente isso entrou um propósito, né, muito grande, assim. A gente começou a frequentar essas comunidades. Aí eu fui conhecendo, né, todas as comunidades. A gente começou a ser conhecido, inclusive, porque a gente teve o apoio do FAS, né, da prefeitura, Uhum. porque a gente entrava inicialmente nessas comunidades com a ajuda deles e, eventualmente, com uma escolta da polícia, porque a gente não conhecia. E aí o FAS começou a receber outros pedidos de outros líderes da comunidade e, de repente, o nosso movimento Juntos Somos Mais ficou conhecido por todos os líderes das comunidades. Então, eles entravam em contato com a gente pedindo alimentos. Foi Então, uma coisa natural. foi uma coisa natural. Eu queria que você, o arquiteto que trabalhou na Espanha, que trabalhou na Áustria, no Japão, que estava vivendo nesse nicho da arquitetura, como que esse arquiteto se viu na primeira comunidade, ou o que é que te chocou ao ter esse primeiro contato? A gente estava falando aqui um pouco antes de iniciarmos a gravação, de que sair daquele espaço de bairros nobres de Curitiba, que é onde a gente normalmente circula, porque a verdade é essa. Quantas vezes você visitou a periferia Uhum. da sua cidade? Não é que eu queira, mas não é natural Sim. estarmos lá por Não está no conta. nosso roteiro, Não né? está no nosso roteiro. Às Porque vezes eles vivem às margens, né? eles vivem às margens. Aham. Então, como foi esse profissional e essa pessoa, que é você, quando teve o primeiro contato com essa realidade, e o que foi? O que te impactou? Na verdade, foram vários impactos, né? Foram várias Então, coisas que conta pra gente. foram acontecendo. Primeiro, isso que você está dizendo, né? A gente, enfim, trabalhando em Curitiba, com vários clientes, a gente não tinha contato com essas comunidades. Aí eu percebi que Curitiba, a cidade modelo, a Suíça brasileira, na verdade, tinha uma realidade de pobreza extrema. A gente visitou comunidades com casas construídas a pau a pique em cima do lixão, em cima do esgoto, numa situação completamente deplorável, que eu não imaginava que tinha em Curitiba. Então, todas essas péssimas surpresas foram tocando os nossos corações. E teve um episódio que nós estávamos com um grupo de arquitetos e arquitetas na comunidade do Caximba, que é uma comunidade super conhecida aqui em Curitiba, que é uma comunidade que foi construída em cima de um lixão, né? É um lugar conhecido como, né, bem precário. E nós conhecemos o pastor Gênesis, que é um pastor que está dentro da comunidade e ele está fazendo esse projeto de reabilitação de dependentes químicos, com recursos próprios, pedindo doações, de uma maneira extremamente rudimentar e precária, mas ele saiu do bairro que ele estava, se instalou no Caximba para ajudar essas pessoas. E eles estavam construindo esse centro comunitário no sistema de autoconstrução, completamente sem conhecimento, com 30 e poucos
pacientes, né, Que passariam a morar que no já centro. estavam morando, Ah, já já está. estavam morando em condições de extrema miséria e precariedade. Então a gente saiu de lá assim muito comovido e a gente percebeu que a gente podia e deveria fazer muito mais, né? Que a gente, por exemplo, tendo o exemplo desse pastor que tem muito menos recursos do que nós, muito menos conhecimento e ele estava lá, né, disponibilizando todo o seu tempo, dedicando toda a sua vida para ajudar tantas pessoas, né? Como essas pessoas estavam vivendo? Ah, em quarto sem janela, por exemplo, sem ventilação nenhuma, em chão de terra batida, no inverno curitibano, que nós sabemos, né, que às vezes as temperaturas caem abaixo de zero. Então, numa situação realmente de precariedade máxima, assim. Você encontrou, inclusive, uma pessoa conhecida de um restaurante de Curitiba, não precisamos dizer o Isso. nome, não é? Não queremos. Mas essa pessoa. Exatamente, isso que foi algo que tocou bastante a gente, porque nós encontramos um chefe de cozinha de um restaurante conhecido que vários de nós Muito famoso. frequentávamos e que tinha sido resgatado pelo pastor Gênesis e estava morando lá no Caximba nessa situação. Então, A gente normalmente pensa de que essas pessoas, essas comunidades são de pessoas muito pobres ou pessoas que não trabalham. A gente fala muito de preconceito, mas temos que reconstruir vendo, indo e conhecendo a realidade dessas pessoas. Então, um tempo eu também apoiei moradores de rua, um projeto uhum, de uma pessoa que trabalhava conosco, e é uma realidade que eu desconhecia totalmente, como essas pessoas vivem. Não é que elas uhum, queiram, não, ninguém uhum, quer viver na pobreza, ninguém quer viver nessas condições, ainda mais essa pessoa em especial que trabalhava para um restaurante de luxo de Curitiba. Ah, mas chegou lá. Não. Eu uhum, acho que essa misericórdia, essa compaixão da dor do outro, né? E que legal ver isso acontecendo através de sim. vocês da arquitetura. Mas se eu te interromper, queria que você Não, imagina, eu acho continuasse. que essas histórias, né, devem ser compartilhadas porque Sim. são justamente essas histórias que tocam o coração da gente para a gente perceber que a gente pode dedicar parte do nosso tempo para trabalho voluntário. Porque, na verdade, tudo isso, né, esse movimento que nós iniciamos, que era o Juntos Somos Mais, e que se tornou Obra Nossa, ele é calcado no trabalho voluntário, né? A Associação Obra Nossa mudou de nome, né, porque já existia uma associação chamada Juntos Somos Mais. No início da pandemia, a gente simplesmente criou esse nome e depois a gente foi verificar que já existia uma associação, então, portanto, nós mudamos o nome. Então, eu queria que a gente pulasse um pouquinho no tempo e fosse para agora essa ONG Uhum. que nasceu maravilhosamente adulta já, Aham. vamos dizer assim, porque existiu o propósito de um grupo de pessoas que normalmente não vivencia esse outro lado de como as pessoas vivem, não é? Uhum. E o que resultou esse trabalho, que é agora uma das coisas que eu queria que você contasse da Vila Harmonia. Então, lá na Caximba, você disse que foi por um período e a coisa foi aumentando, mudando a partir dessa adoção da Vila Harmonia por vocês. Exato. Então, como é que foi a história da Vila Harmonia? Então, eu vou contar só um pouquinho Uhum. como é que a gente se tornou Obra Nossa e por que que nós adotamos, então, essa comunidade chamada Vila Harmonia, que é a comunidade que hoje nós estamos atuando fortemente, né? Na cidade industrial Na de cidade Curitiba. industrial, exatamente. Então, durante a pandemia, nós estávamos atendendo todas as comunidades de Curitiba, a gente fazia um revezamento, a gente se estruturou dentro do Juntos Somos Mais. Eu fui, inclusive, um dos organizadores que fez toda a estrutura do movimento. A gente criou vários grupos de trabalho. Então, um dos grupos de trabalho era a triagem, que é a Luíse Bussi, que é outra arquiteta também, coração gigante, beijo para a Luíse. E então a Luíse estava recebendo todos esses pedidos, e ao longo da pandemia nós percebemos que outros grupos começaram a distribuir cestas básicas, né? Então a comida, depois que a pandemia foi passando, ela não se tornou algo tão premente. Mas aquelas imagens que nós vimos da precariedade, da infraestrutura, da habitação, da urbanização, isso marcou a gente. E, e só retomando quando eu falei que eu estava deprimido, eu estava sem propósito, daí
depois dessa visita no Pastor Gênesis, eu e vários arquitetos, nós nos demos conta que a gente não ia parar de fazer isso. Que esse era o propósito das nossas vidas. E para mim isso foi muito marcante porque a partir desse trabalho social, a arquitetura teve um outro significado. Eu ressignifiquei a arquitetura porque eu percebi que eu poderia ajudar outras pessoas que não só necessariamente os meus clientes que fazem parte de uma elite privilegiada. Então, eu gostaria de estar fazendo algo mais para a sociedade. Então, tendo consciência disso, né, a gente falou, não, a gente não vai parar, a gente vai continuar fazendo esse trabalho social. Então, a gente começou a estruturar melhor ainda, a gente mudou o nome, né, porque a gente não podia usar o Juntos Somos Mais. E aí, o nosso propósito foi, né, se tornou a construção de infraestrutura, casas, centros comunitários, para que, enfim, essas pessoas pudessem se empoderar, porque vários dados mostram que sem um teto, ninguém consegue perseverar na vida. Uma mãe não consegue trabalhar e deixar seus filhos em casa, num barraco de terra batida. Então, depois da comida, a moradia é a segunda necessidade básica. Então, foi esse o nosso raciocínio. A comida, que durante aquela situação mais emergencial da pandemia, foi o que, né, nos integrou e fez a gente fazer todas essas entregas, mas depois que isso foi sendo remediado, a gente percebeu então que a moradia, o déficit habitacional do país ainda é gigantesco, são mais de 6 milhões de famílias que estão desabrigadas ou vivem em situação de vulnerabilidade, então existe ainda muita gente que precisa ser assistida. Eu também fui ver um dado novo, com certeza você conhece, de que o maior problema é que essas pessoas estão sem documento, Uhum. então elas não existem oficialmente, e mesmo quando elas adquirem uma área, um terreno, por conta disso, elas também não conseguem ser proprietárias. Sim. E a gente fala muito de invasão, mas passa a ser a consequência daquela não existência do cidadão, da Uhum. cidadã. É um trabalho enorme e eu também desconhecia. E o outro dado é que a maior parte também, né, novamente, são os negros, né, Sim. que são os mais prejudicados. Então, famílias inteiras vivendo com R$ 400 a um mês, no Uhum. Nordeste ainda menos, né, a região Sudoeste um pouquinho mais. São dados que não se fala E a e que gente vocês se deram conta. E a gente também percebeu, muito importante isso que você está falando, Rosicléia, porque a pandemia, ela fez a gente perceber que de nada adiantava a gente pegar um avião e ir para Eu Paris, acho isso. né? Ou eu vou para Nova York, se a minha cidade, a minha comunidade, ela não está fortalecida. Eu concordo. Então, como a gente não podia viajar, então a gente percebeu, a gente tem que fortalecer a nossa comunidade como um todo. Então, a gente tem que investir né, nos nossos vizinhos, a gente tem que Na investir minha no... rua, na minha Exatamente, cidade, no meu próximo. Quem é meu exatamente. próximo? Não é a pessoa que está lá na África, nada contra, Sim. mas Mas a você. gente tem que cuidar do nosso quintal. E não é também só. Eu sou muito favorável à, à doação anônima, Uhum, porque doar é um ato de amor, tem que ser anônimo. Mas eu sou muito mais favorável a ensinar a pescar, a dar uhum. as condições para que a pessoa se perceba, se acolha, se orgulhe. Abrindo um parênteses aqui, aqui na revista, em várias situações, são 23 anos já, então várias pessoas nos vieram dizer, eu peguei essa informação na revista ou no YouTube, a gente tem muito, e as pessoas assim, fiz exatamente Uhum. igual. Só que eu comprei isso, comprei aquilo, e inclusive uma colaboradora nossa aqui, a nossa copeira, ela faz a limpeza também, ela disse assim, que tudo que ela viu na revista, nesses anos que ela trabalhou, ainda trabalha para nós, foi inspirado na Casa Sul, né? Bacana. Então, não significa que por você ter uma renda menor, você não possa aspirar. Mas se Uhum. você não tem nenhuma casa, Sim, é muito. então, esse É o trabalho, básico. então, daí vocês viram essa necessidade da moradia, e aí começaram a fazer outro projeto. A gente começou justamente a fazer outro projeto. Então,
a gente percebeu então que casa, porque a maior parte do grupo é formado por arquitetos, que são bem relacionados com lojas de material de construção, de móveis, iluminação. Então, para nós era muito fácil articular esses contatos e conseguir material de doação. E de fato foi isso que aconteceu. E aí a história da Vila Harmonia é uma história triste, porque a gente estava num processo de seleção de comunidade. Então a gente sabia que queria atuar em alguma comunidade, porque um trabalho desses numa comunidade ele deve ser feito ao longo de vários anos para poder fazer um papel transformador, como você disse, né? A gente quer ensiná-los a pescar e não dar o Uhum. peixe. Então, para que isso acontecesse, a gente teria que ficar anos numa comunidade, entregar as casas. Principalmente, o nosso foco é criar centros comunitários onde as pessoas possam ter acesso a cursos de capacitação, aulas de inglês, informática, para elas serem reinseridas no mercado de trabalho. Então, esse é o foco principal. Então, a gente estava nesse processo de triagem, a gente estava analisando outras comunidades, até que um dia a gente acordou com a mensagem da comunidade ali da Vila Harmonia, nos comunicando de um incêndio que atingiu 30% da comunidade, foram quase 20 casas completamente destruídas por esse incêndio. Então, a gente teve esse chamado emergencial, né? Então, a gente estava no processo de triagem, mas quem nos chamou, na verdade, quem nos escolheu foi a Vila Harmonia. E aí, através dessa catástrofe, a gente se mobilizou mais uma vez, fez uma chamada de capital. Nós estamos sempre, inclusive, fazendo várias chamadas de Uhum. capital Nós vamos falar através. sobre isso depois, quem quiser doar, quem quiser ajudar, é muito fácil, muito simples. É verdade, tem vários canais, a gente faz, né, bazares de roupas, de objetos, leilões de vinho, né? Então a gente está sempre se movimentando para arrecadar dinheiro para destinar para essas comunidades carentes. Então a gente começou na Vila Harmonia fazendo essas 14 casas, né? Então a gente, imagine, né? São valores que eu vou falar agora que às vezes a gente está acostumado a trabalhar com outro tipo de mercado. Aí a gente viu que a gente conseguiria fazer muito mais. Então, nessa situação emergencial, a gente precisava recolocar 14 famílias que estavam completamente sem casa. Essas pessoas dessas 14 famílias estavam morando embaixo das casas dos seus vizinhos, junto com material reciclável. É uma comunidade de catadores de papel. Uhum. Então, tinham famílias com bebês e criança morando embaixo dessas casas até a gente construir né, colocá-las num novo lar. Então a situação é realmente muito precária. E conseguimos, né? Felizmente a gente conseguiu dinheiro para construir essas 14 casas, mas foi um processo de muito rápido de quem que vai construir, qual que é o sistema construtivo, né? Então a gente conseguiu, a gente ligou para várias empresas, a gente fez várias cotações e a gente conseguiu. Eu vou fazer uma referência a uma moradia de uma outra ONG chamada Teto, que é incrível, eles têm um trabalho formidável. E eles entregam casas também emergenciais, só que são casas sem banheiro, de 18 metros quadrados, e que elas estavam custando em torno de R$ 30.000. A gente tentou fazer uma parceria com Sem eles. banheiro e sem água. Sem banheiro, sem água, sem cozinha. É só um cômodo, né? Uhum. Bem uma situação emergencial. E a gente não queria entregar isso, a gente queria entregar uma casa de verdade, né? Então a gente conseguiu com a Madepinos, falo inclusive o nome da Madepinos, porque eles foram super parceiros, eles conseguiram dar um desconto bem bom. A gente conseguiu uma casa de 36 metros quadrados, com cozinha e banheiro montados, com toda a parte elétrica, cobertura, que abriga até 6 pessoas, né? Até eles conseguem colocar 3 quartos nesses 36 metros quadrados, por R$ 19.500. Então, esse valor foi bem chocante para a gente, né? Porque, claro, R$ 19.500 é dinheiro, mas R$ 19.500 para uma obra de luxo representa nada, né? Às vezes é um item de mobiliário que custa esse valor. Você disse que às vezes R$ 300.000 é só o que custa as cortinas, Ou mais, né? ou Então, mais. dependendo da obra, Te chocou muito isso? muito, 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 E o muito. que mudou em você, pessoa e arquiteto, ah, hoje? Como é o Jorge Elmore hoje, quando ele vai projetar?
Bom, eu acho que, assim, primeiro que mudou dentro de mim, assim, né? Eu acho que eu tô muito mais sensível a essas questões sociais, a essa realidade brasileira. Eu tô muito mais sensível a olhar para o outro, né? Por exemplo, quando vem alguém no sinaleiro, né? Às vezes a gente tem aquela atitude automática de não Não, enxergar aquela pessoa. são os invisíveis. Justamente que eu acho que eu me comportava dessa maneira. Eu não os enxergava. Eu já achava que aquilo era parte da paisagem de uma grande cidade. E hoje, de jeito nenhum. Hoje eu vejo todos eles como seres humanos. Eu quero conversar com eles. Eu quero saber. Porque quando eu entrei nessas comunidades, vários preconceitos meus caíram, né? Então, eu percebi que nessas comunidades não são comunidades de drogados, não são comunidades de bandidos. Tem pessoas ali que nos tratam até com mais respeito do que outras que tiveram, né, acesso à educação e uma cultura que eles não tiveram. Então, isso com certeza mudou a minha visão do mundo, né? E tá principalmente mais sensível a essa dor alheia, né? Então, hoje, se eu vou na rua, eu não, né, não falo, sai daqui, esse cara tá me atrapalhando, né? Porque a gente é abordado com frequência, é um país ainda com muitos miseráveis, infelizmente, né? Então, hoje eu batalho para mudar esse cenário, né? Porque eu falo que o nosso setor da arquitetura, durante a pandemia, foi muito privilegiado. Foi realmente. Dentre tantos setores que fecharam, né, amargaram prejuízos, a arquitetura, ela prosperou. E eu vou até explicar o porquê, e aí eu vou dizer eu vou dizer o porquê desse sentimento dúbio dentro de mim. Porque enquanto as pessoas não estavam podendo viajar, não tinham mais eventos, casamentos, então as pessoas não estavam comprando roupa, não saíam mais jantar, não gastavam em vinho. Então as pessoas começaram a gastar nas suas casas. O espaço da casa mudou, porque elas estavam trabalhando, morando. Então muita gente teve que fazer reformas rápidas, teve que adaptar os seus espaços. Ou Então, mudar, né, ou de imóvel, mudar. porque a casa era só era um dormitório, não era um lugar de viver. Exatamente. Então teve toda essa movimentação do mercado e nós trabalhamos muito. Então eu falo que foi um sentimento um pouco agridoce, porque ao mesmo tempo que eu poderia comemorar por estar fechando novos contratos e tal, o meu escritório está crescendo, eu não conseguia comemorar plenamente porque eu estava vendo a miséria do outro lado, né? Então eu gostaria de não ter esse sentimento agridoce. Hoje, inclusive, a minha visão sobre o capitalismo, a visão sobre. Eu sou geração X, eu sou de uma geração que cresceu sendo educado para ser o melhor, para tenho que vencer, eu tenho que ser, sabe? A gente E o que é o melhor? O que é o ser melhor? É uma pergunta que se faz muito hoje, por conta até você teve que fazer essa pergunta para você da depressão. exatamente. Mas o que que era o melhor que a mídia, o Ah, cinema, a sim. televisão vendia pra gente, né? Os filmes que nós assistimos nos anos 90, 80, era sobre esses iupes de Wall Street que dirigiam carros e iates e trabalhavam até não poder mais aos 40 anos, infartavam aos 40, tinham uma ponte de safena e depois iam se aposentar. Então era essa coisa do trabalho, de vencer acima de né, qualquer problema. E hoje eu percebo que não é. Hoje não é melhor eu chegar lá na frente sozinho e deixar um rastro de destruição atrás de mim. Hoje só é Ou de só autodestruição, porque vamos destru... combinar que que era depressão isso. é isso na tua vida. Mas Alguma coisa não está bem. sim, mas é isso que a sociedade vendia. Você tem que ser o melhor, você tem que ganhar mais dinheiro, Sim, você tem que trabalhar mais. É tudo essa coisa é, de você ter produtividade, né? E hoje eu vejo que não, que é melhor não eu chegar sozinho lá na frente e ser o melhor. É o melhor se todo mundo chegar ao meu lado, claro. de É o mãos dadas E é o comigo, né? colaborativo. A pandemia trouxe muito É, também essa discussão. Claro que as coisas voltaram muito ao o que era antes, mas em mim, em várias pessoas do meu círculo profissional e pessoal, é,
houveram grandes mudanças. Nós mesmos Uhum. falamos que estamos em home office hoje. É uma delícia. É. Fazemos os nossos próprios horários. Vejo muitas pessoas dizendo assim: eu quero esta quantidade aqui de Sim. trabalho, ou de clientes, Uhum. ou vou trabalhar até tal hora, por conta disso. E com isso, não sei se você concorda, nós podemos nos olhar e olhar para os outros. Sim. Porque já estou numa fase de vida bem mais adiante do que você, mas a gente não consegue rebobinar Uhum. a nossa vida. E consigo ver com a minha carreira e várias pessoas da minha faixa etária, de que o verdadeiro propósito não aparece com esse tipo de coisa, ser o melhor, quanto que eu Uhum. ganhei, quantas coisas eu conheci, quanto de luxo existe na minha vida. É aquilo que você fez de propósito que não é material, né. Todo mundo fala, né, caixão não tem gaveta, né. Não O que tem. você deixa aqui vão ser as relações que você construiu, né, quem você pôde ajudar, né, eu acho que eu acredito nisso. Mas isso Exato. foi um processo de desconstrução, porque eu não era assim, eu não fui moldado para isso, né. Então eu acho que, isso tudo foi um processo que aconteceu. Não só com você, eu imagino, com todos os outros profissionais Eu que estão no assim, nós grupo. conversamos bastante sobre isso e eu acho que todo mundo teve essa iluminação. E aí isso que também é a beleza desse trabalho social e de você fazer o voluntariado, porque é unânime entre todos que estão participando. Quando você ajuda alguém, na verdade você está se ajudando. Os maiores beneficiários somos Sim, nós. sim. Então, convido a todos que, né, estão escutando, que tiverem interesse a participar do Abra Nossa e querer fazer um trabalho voluntário, eu digo que isso faz muito bem. Né? A gente se cura de várias feridas, assim, quando a gente consegue. Quando a gente estava entregando uma cesta básica, a gente via lágrima nos olhos das pessoas que estavam recebendo, assim, isso dava um calor dentro Um do nosso quentinho. peito, assim, que é verdade. A gente carregava isso, assim, aquele sorriso, aquela gratidão. Que legal. Então a gente acaba se beneficiando, né, do trabalho social. Eu queria saber dessas pessoas que já estão morando nas casas, o que você percebe de diferente na vida delas? Você fala aqui, né, que empoderamento, né, quer dizer, dar a Sim, essas pessoas elas deixarem de ser invisíveis e é. menos para todos, para a comunidade, que elas também se ajudam muito. Até tem um dado que dizem que onde tem mais abandono de cachorro e outros animais, não é nas comunidades mais Não, carentes, não é. né. Vou contar uma história sobre isso. A gente tem tanta história, né? Imagine, a gente ficou 2 anos praticamente distribuindo cesta básica todo final de semana. Então a gente colecionou muitas histórias aí na pandemia. E uma das comunidades que a gente visitou, que é a Ana, é a líder comunitária. A Ana, para vocês terem uma ideia, é uma mulher simples, né, sem formação, e ela é uma baita de uma gestora. A gente brinca que se ela tivesse acesso à educação, ela seria CEO de uma multinacional, porque ela tem uma capacidade de realização inacreditável. Então a gente chegou a fazer essa doação de cesta, a gente chegava com os caminhões, né? E ela já tinha organizado, porque tinha toda a questão de restrição, máscara, e a gente chegava na comunidade da Ana, ela colocava cones para separar as filas, colocava uma banda para tocar enquanto a gente chegava, tinha a banda da igreja que Que tocava, legal. fazia toda uma animação, ela fazia coreografia, dançava com as pessoas. Gente, ela é uma mulher sensacional. E ela tinha organizado um projeto na comunidade para construir casinhas para os cachorros de rua com embalagens Tetra Pak. Então, na comunidade lá do Piraquara, super simples, de catadores de papel, todas as casas tinham à frente A uma casa. casinha de cachorra toda bonitinha, pintadinha, feita com embalagem Tetra Pak. Olha, Então é bem isso que você disse, né? Não, nessas comunidades não tem abandono. E tem também dados de São Paulo, por exemplo, que a gente estava estudando, que durante a pandemia os índices de mortalidade de Paraisópolis, da favela, foram menores do que bairros como Jardins, porque o senso comunitário das pessoas se ajudando e se comunicando é muito maior do que nesses bairros onde as pessoas vivem
atrás de muros altos e grades que, né, às vezes os vizinhos em Curitiba, né, às vezes você não cumprimenta o teu vizinho de Não, porta, né. nem sabe quem é que mora ali. E essa é a beleza dessas comunidades, assim, eu não tô querendo, né, idealizar, Romantizar. romantizar, não é isso, mas tem muita beleza. E a principal coisa que nos toca enquanto arquitetos é esse vínculo comunitário, que as cidades brasileiras, as cidades mundiais tinham isso até os anos 50. Eu acho que o carro foi um dos responsáveis por Sim. matar essa vida na comunidade. Mas ali as crianças brincam na rua, os vizinhos cuidam uns dos filhos dos outros, todo mundo sabe quem que é quem. Então tem, né, né, esse sentimento de comunidade mesmo, um tá ajudando o Isso. outro, né. E que a gente pode resgatar. Mas eu ficamos com uma pergunta em aberto: o que você percebeu nessas famílias que Ah, passaram a claro. morar nessas casas? Até conversando com elas, né, a gente continua visitando eles, né, a gente continua trabalhando lá. Então, assim, é unânime, né, a dignidade que a gente devolveu para elas, né, Dignidade. porque elas estavam completamente esquecidas, né. Então, ter um lugar para você fazer uma cozinhar sua comida com higiene, né, ter um espaço adequado para você tomar um banho quente, né, um teto, uma casa que, né, agora no inverno que eles vão estar protegidos, né, então, conversando com eles, então, assim, é só agradecimento, eles são muito gratos. Mas a gente não terminou ainda o trabalho. São 24 casas e outras foram reformadas, não é? Isso, e só que o nosso trabalho vai além das casas. A Uhum. gente fez a nossa última ação de captação, que foi uma palestra na Ópera de Arame. Foi um sucesso, reuniu muita gente. Vocês também fizeram, durante a pandemia, vocês fizeram leilões, então cada empresa doava um produto e esse leilão aconteceu e também foram levantados valores Pra vocês terem significativos. uma ideia, a gente arrecadou ao longo desses agora 3 anos, perto de R$ 3 milhões. A gente fez de arrecadação. Só de leilão de vinhos, ultrapassou R$ 400 mil em leilão de vinhos. E a pessoa dá um, 2, 3 vinhos que tem em casa. Você está, às vezes, precisando de um produto, como eu participei também do leilão, vai na palestra, paga valor de R$ 100 e não é? Não E foi todo o isso? valor é Todo o valor revertido para vertido. ação social, né, a gente 100% do que a gente arrecada é revertido para ação social. E o que eu acho que vocês têm muita transparência também, porque muitas pessoas deixam de doar porque veem, Acho que eh as próprias ONGs utilizando o dinheiro não para aquilo que elas foram uhum. fundadas. Então, são argumentos, às vezes, que fazem a gente dizer: "Ah, não, não vou doar, eu vou doar", e não vai realmente. Mas hoje, então, o que é a continuidade desse projeto? Então, a gente entende que o nosso foco é fortalecer esses laços comunitários, né? Uhum. É fortalecer a comunidade, né? Transformar as comunidades em comunidades mais resilientes. Então, é através da criação dos centros comunitários, né? Então, a gente está buscando um espaço para a gente construir um centro comunitário, para ter uma cozinha comunitária, para que as mães possam, de repente, se revezar uma cozinha enquanto as outras estão trabalhando para os filhos. E a gente está agora também finalizando o projeto urbanístico. A gente vai pavimentar as ruas com piso drenante, né, sustentável. Nós vamos fazer horta comunitária, iluminação pública. Nós vamos fazer o cercamento das casas para definir os espaços, porque isso é um problema grande nas comunidades. E como são áreas de invasão, eh, as pessoas querem ocupar todo o espaço, construir todo o espaço que está ao redor delas, porque é assim que elas demarcam a sua territorialidade. Senão vem uma outra pessoa e constrói ali do Ah, lado, né, entendo. porque nada ali tem escritura, não tem nada. E isso acaba prejudicando muito a qualidade habitacional, porque se tem uma casa colada na outra, aí você não tem insolação, você não tem ventilação, e você tem o que aconteceu, você tem um incêndio se alastrando por todas as casas, porque são todas as casas coladas. Então essa foi uma preocupação que a gente teve, né, em posicionar as casas de maneira separada e ter esse cercamento. E nós vamos fazer uma praça também, que vai ter um parquinho para as crianças brincarem, né. E daí também falando só sobre essa questão das áreas de invasão, né, que isso a Isso que eu gente queria saber, como, vocês estão, ajudando uma comunidade que
invadiu uma área não autorizada. Exato. Como que se resolve isso? Então, isso foi uma coisa que foi tema de muitas discussões entre os arquitetos, né? Porque a gente não queria, enfim, incentivar as áreas de invasão. Porque Então, acabam sendo, né, danificando o meio ambiente também, né? exato, né? Então a gente falou, puxa, a gente não queria, né, incentivar essas ocupações irregulares, eh, mas qual foi a nossa percepção conhecendo melhor essas comunidades? Então a gente chegou na Vila Harmonia, ela já era uma comunidade solidificada, ela já existia. E era uma comunidade com esgoto a céu aberto e desbocando esse esgoto no rio que é adjacente à comunidade. Então, isso já era uma situação existente. E aí, conversando, por exemplo, com a dona Neuza, que é uma das moradoras mais antigas, a dona Neuza ela já é avó. Então, ela já está lá há 35 anos e já está na terceira geração. Então, a velocidade dos assentamentos da prefeitura, da Coab, ela não chega Não dá conta. da necessidade daquela população. Então, a gente falou, a gente não vai poder esperar a prefeitura, porque essas pessoas já estão lá, elas estão precisando agora. Imagina, a dona Neuza já está na terceira geração dentro dessa comunidade, sem, né, água encanada, com esgoto a céu aberto. E é uma contradição, porque se já está lá há 30 anos, se entende porque aqui não tem água, não tem luz, não tem esgoto, mas a comunidade vai se Uhum. formando. Eu não entendo também que solução poderia ser dada urbanística de permitir, mas como você disse, as edificações populares também sabemos de muita coisa. Existem pessoas que trabalham para a invasão e Uhum. depois eles são laranjas, digamos Uhum. assim. E daqui a pouco vem aquela pessoa. Isso aconteceu ali no portão, ao redor da antiga linha do trem que tinha ali. Hoje tem o Shopping Paládio. Aquilo ali foi tudo invadido. Uhum. E eu conheço uma pessoa na época que era uma pessoa relativamente bem de vida, mas tinha mandado 3 ou 4 pessoas lá para Uhum. invadir. Então esse é um problema urbanístico seríssimo do mundo inteiro, Sim. mas que tem gente morando lá, como você falou, essa senhora com terceira geração? Terceira geração. A neta dela já nasceu ali na Vila Harmonia, né? Então, eu concordo, né? Esse é um problema que não é fácil de resolver, né? Não é. É um problema complexo, mas em virtude dessa demora, dessa morosidade, a gente precisa ter ações mais rápidas que sejam paliativas. Então, o nosso entendimento é, por exemplo, a gente está construindo sempre essas casas ou de madeira ou de estrutura leve que elas possam ser desmontadas. A pavimentação que nós estamos colocando é uma pavimentação de blocos de concreto que pode ser retirado, né? Então, se essas pessoas forem relocadas para bairros mais seguros, a gente consegue desmontar, né? Mas a primeira coisa que a gente fez, por exemplo, foi canalizar esse esgoto que estava a céu aberto, que estava causando muitas doenças para as crianças que estavam ali, e a gente está tratando esse esgoto antes de chegar no rio. Então, são algumas contradições que a gente acabou superando, porque a gente viu que atuando era menos pior para o meio ambiente do que deixar como estava. Então, a gente está tratando o esgoto, a gente está fechando o esgoto, a gente está trabalhando com uma arquitetura que vai ser possível ser transportada, desmontada, né, caso eles venham ser relocados, e a gente está dando mais dignidade e saúde para essas pessoas, né? Sim, não adianta ignorar, né? É, Eles não são invisíveis, eles existem, né? Quer dizer, eles, como se fosse sim. extraterrestres, não. São realidades diferentes e que a maioria da tua geração, eu já convivi muito mesmo com essas comunidades. Eram pessoas que moravam do lado da tua casa, que trabalhavam. Hoje é muito longe, é cada vez mais Uhum. longe Sim, eles de estão cada do vez teu mais às margens, trajeto. né? Às margens da Mas cidade, às margens do poder público, né? Eles não são atingidos pelos programas sociais, pela educação, né? Eles estão à margem da Constituição, né? Porque na nossa Constituição eles estariam assegurados o direito à moradia, saúde e educação, e eles não têm nada disso, e né? isso é mundial. É mundial, não é um problema de Curitiba, do Brasil. Onde quer que você vá, você vê isso, Uhum. não é? E essas pessoas, é como o lixo, ele não deixa de existir, ele só muda de lugar. Exato. Que triste constatação perceber que o teu próximo
é visto dessa forma. Mas eu queria voltar lá, então a gente já falou do Obra Sim. Nossa, a gente vai dar aqui para vocês no finalzinho, aqui embaixo também nos comentários, todas as informações de quem quiser ajudar, especialmente quem está também procurando um propósito de vida, eu recomendo, acho também passei por processo de depressão e eram ciclos que precisavam ser fechados na minha vida. Uhum. E que dói a gente mudar, mas com certeza é muito melhor quando a gente pode fazer alguém, deixar de olhar para você mesmo, que foi o que você fez, Uhum. e foi olhar o outro, né? Ver essas pessoas que estavam no nível de sobrevivência, né? E que maravilha. Mas eu queria perguntar então, ah, nós não falamos sobre o impacto que teve para essas pessoas, assim, exatamente. Você sente que elas são mais empoderadas? Você falou já, né? Que elas são muito mais Sim, felizes. sim, com certeza, né? Porque agora, né, como eu falei, tem várias famílias, né, são pais com crianças que hoje têm mais segurança para deixar os seus filhos em casa enquanto eles vão trabalhar, né? Então, eles, com certeza, eles estão com um nível qualitativo de vida bem, bem mais alto, né? E continua, então, Vila Harmonia continua tendo virou quase que um condomínio. Vocês são A gente os tá, os gestores, síndicos, né, os desse síndicos. condomínio. Sim, a gente dividiu em etapas a obra da Vila Harmonia, não acabou. Inclusive, teve um incêndio na semana passada De que atingiu novo. outras 4 casas. Então, que é em outro local, não as nossas casas que nós construímos. Então, já estamos fazendo também uma outra ação emergencial para fazer o levantamento de verba para a construção dessas casas. E a ideia é, enfim, é um bairro com moradias muito precárias, né? Algumas estão prestes a desmoronar. Então, a gente fez uma divisão de áreas da Vila Harmonia, a gente pretende atuar, né? Área por área. Área por área, né? Infelizmente, a gente não tem verba para fazer tudo de uma vez, né? A gente tem essa nossa limitação financeira. E não é limitação de voluntários, graças a Deus o Abra Nossa tem muita gente que ajuda, que acredita no nosso trabalho, justamente como você falou, porque é super transparente, todo o dinheiro é destinado para as comunidades. O que a gente tem mesmo é falta de dinheiro, a gente está sempre Mas vamos nessa ajudar. luta. Vamos ajudar aí, o que a gente puder, quem está nos assistindo. Legal. Então, eu vou voltar aqui. Arquitetura, com a primeira pergunta. Arquitetura é luxo e é para poucos? Ela é uma pergunta capciosa porque eu acho que não, né? Eu acho que a arquitetura não deve ser vista como luxo. A arquitetura é sobre o espaço, a arquitetura é sobre as relações, é sobre o abrigo dessas relações que são construídas dentro desse espaço. E esse espaço não precisa ser revestido com o luxo, né? Ou como as pessoas têm visto. Mas eu acho que nos últimos anos, talvez isso tenha se confundido e muito da arquitetura que se vende, né, ou da arquitetura que a gente vê nas redes sociais, né, o Instagram, uma ferramenta visual que é um aliado muito forte do nosso trabalho, vende muito a arquitetura como luxo. Mas eu acredito que isso deva ser desmistificado, porque a arquitetura não é necessariamente para isso. A gente teve, após, inclusive, críticas internacionais dos laureados com o prêmio Pritzker. Até 4 anos atrás, todos os premiados eram esses star architects que faziam né, obras grandiosas, estádios, né, estações intermodais. E aí houve uma crítica da sociedade justamente dizendo isso. Mas espera lá, arquitetura boa então é só arquiteturas bilionárias? E aí eu acho que os jurados escutaram essa crítica e premiaram o Alejandro Aravena, no Chile, que ele é um arquiteto reconhecido justamente pela sua obra social, né? Por condomínios sociais e uma arquitetura belíssima, Fantástica. fantástica, que justamente não é luxo. Então, aí eu acho que foi tocou o alarme, assim, ó, Sim. vamos nos reconectar com o que realmente significa arquitetura, né? O outro ganhador também é africano, não? Sim, puxa, Também agora o eu nome não vou dele, lembrar do não, nome, mas uma obra é belíssima, um trabalho que ah, utiliza o material local, muito regionalismo, regionalista, muito alegre, poético, aham, isso muito mesmo. colorido. Não vou me lembrar do nome dele. Então, isso é recente, né? Então, isso é um movimento É, recente que agora a gente voltou a premiar essa arquitetura,
né, de altíssima qualidade e que não é relacionado a luxo, Uhum. mas que até alguns anos atrás sempre a arquitetura e o luxo estavam andando juntos, né? Então, Jorge, hoje, por exemplo, como é o perfil do cliente que você atende? O que que ele está buscando? Eu recentemente fui mediadora de uma palestra sobre o que mudou na aham, arquitetura, na Rafinato, e aí tinha uma paisagista, um designer e um construtor. E eles falaram dados assim bem interessantes a respeito do local preferido, como essas pessoas vivem hoje. Digamos, uma pessoa como eu, uma classe uhum. média, uma pessoa, né, tem uma profissão. Como você vê os teus clientes morando hoje? O que que eles têm pedido? Eles querem mais um projeto autoral ou eles buscam mais um status? Uhum. Não estou falando, então não vamos precisar falar dos teus clientes, vamos falar de uma maneira geral o que você percebe. Eu vou tentar falar de uma maneira geral, mas é claro que a minha visão, É da tua ela prática. é muito, né, influenciada pelos clientes que vêm até mim, né? Então, eu acho que talvez até um pouco pelo nosso trabalho no escritório, né? A gente nunca se propôs a necessariamente fazer o luxo, né? Não é que para mim isso sempre foi talvez até uma palavra tão esvaziada nesses últimos anos, né? Então, para mim, o que que é luxo hoje, né? O luxo hoje é você ter um momento com a tua família, num espaço que te abrace, que, né, como eu estava falando, que se adeque à sua rotina, às suas necessidades, né? Então eu acho que hoje o trabalho que a gente tem feito e que eu tenho escutado dos nossos clientes e talvez do mercado de maneira geral, eu acredito sim que a pandemia deixou algumas marcas, assim, né? Felizmente alguns aprendizados, né, ficaram que, que talvez valha a pena gastar mais com o bem-estar, né? E claro que o bem-estar ele é muito individual, Uhum. mas de maneira geral eu vejo assim a necessidade de um contato com a natureza, a necessidade de você ter esses espaços de conexão familiar, né, para você receber os amigos, para você ter essas conexões com as pessoas. E para mim isso é bem significativo. Eu acho que a casa também vou falar da nossa geração. A casa dos meus pais era uma casa que tinha uma sala de visitas, que ela ficava intocada a maior parte do ano, e a família toda ficava espremida numa sala de televisãozinha no canto, assim, da casa, né? Então isso não existe, não tem mais cabimento você fazer isso, né? Então eu acho que isso reflete o comportamento da sociedade, tá? Então a arquitetura ela tem que ser ser perspicaz e entender esses movimentos sociais, né? Então, não, agora eu abro a casa para os meus amigos, né? Eu posso andar descalço na minha casa, eu posso sentar no chão numa almofada e isso não é brega, né? Ou isso não é falta. Talvez esse seja o luxo, você se permitir dentro da tua casa sentar numa almofada no chão e receber numa mesa baixa, né? Então, eu acho que esses movimentos sociais tocaram a arquitetura e acho que teve muita mudança, né, dentro dos espaços, seja do trabalho, seja da casa, em função da pandemia, né? Existe o brega ou o brega é algo nunca fizemos, você não vai encontrar nada de conteúdo nosso nas redes sociais, da Casa Sul, nada, nada, em revista. A gente sempre se sentiu mal em pensar o que é brega Aham. ou o que é luxo. Eu também não gosto da palavra luxo. Eu acho a palavra luxo muito ligada a uma coisa material, mas Sim, dentro dessa tua visão, acho que luxo tem tudo a ver. Luxo é a gente estar aqui é. conversando como a gente bem entende, felizmente tendo um patrocinador para apoiar Uhum. esse projeto, mas trazer nossas verdades aqui Sim. para quem te quiser ouvir e também como forma de mudança, de raciocínio, de acrescentar algo. Mas eu me sinto vivendo muito autoralmente, não sei Uhum. se existe essa forma de dizer. Eu me sinto, e isso foi com o Sim. tempo. Eu fui mudando, a Rose Claire lá Uhum. com 20 anos é diferente da de hoje. E eu queria saber se as pessoas estão realmente tendo coragem de ser quem elas são. Porque quando eu contratei o primeiro arquiteto na minha vida, eu tinha um pouco de dificuldade em dizer quanto que eu Uhum. queria gastar, porque ele podia me achar pobre, e
né? E eu realmente não tinha a situação financeira que depois a vida profissional me trouxe. Pobre, não, mas na época ninguém contratava arquiteto, né? É A gente verdade. mesmo decorava. E a segunda coisa é que eu ficava constrangida de dizer o que eu queria. Uhum. E até hoje se vê muitas casas, a gente vê muitas casas aqui. Nossa, essa casa aqui, eu consigo imaginar quem é que mora nela. Uhum. E a outra, Uhum. uma água morna. Uhum. Qualquer pessoa poderia morar ali. Sim. Como você vê hoje Eu, o eu, brega? então, eu tenho algumas críticas a fazer sobre algum tipo de arquitetura que está fora do lugar. Então, eu vou me explicar. Fora do lugar e não brega. Eu vou explicar, eu preciso fazer Uhum. um contorno aí, né? Explicar por que que eu vou chegar nesse raciocínio. Para mim, só, né, para um atalho, né? Hoje ser brega é você não ser autêntico, é você querer ser o que você não é. Mas na arquitetura, a gente aprende, né, que a arquitetura é diferente da sua roupa. A arquitetura é um legado para a civilização. A arquitetura é, é um bem construído, um edifício, uma casa, ela vai ficar na comunidade, naquela cidade por 100, 200, às vezes, né, 500 anos, né? Você vê a, a Catedral de Constantinopla, de Istambul, ela tem quase 2000 anos, né? Então, por isso a arquitetura ela precisa ter uma relação temporal, ela não pode ser anacrônica, porque ela vai contar a história do seu tempo, né? Então, quando a gente visita uma cidade, você vai para Paris, você consegue ver que é uma cidade de 1700 e 1800, com os boulevards haussmannianos, que ela foi construída. Então, ela está contando a história De uma época. de uma época. Barcelona, do Ildefonso Cerdá, você anda em Leblon, Ipanema e Copacabana, você vê que é o modernismo brasileiro. Então, a Uhum. arquitetura comunica a história do povo. Então, você não pode construir um pastiche. Então, você não pode construir algo que não faça parte dessa nossa tecnologia, dessa nossa história. E aí eu estou fazendo uma crítica direta aos neoclássicos, né? Eu nunca entendi, na verdade eu entendo por quê, mas isso é uma falta de cultura. Mas isso foi vendido como algo sofisticado, mas na verdade isso era o brega. Porque não faz sentido algum você construir um neoclássico no século XXI, onde você está andando com carros elétricos, onde você está usando roupas super modernas e você quer morar num palácio de 200 anos, né? Mas é o E que mais se vende. não mais, eu acho. Não Eu mudou? acho que já isso foi muito dos anos 2000, Ah, entendo. 2010. Assim, acho que o mercado de São Paulo mudou e acaba influenciando, mas em Curitiba construiu-se muito neoclássico. Foi. E aí eu sempre fiz essa relação, assim, as mulheres não usam mais espartilhos e anáguas, nós não andamos mais de carruagem. Então por que que a gente vai querer morar num palacete do século XVIII, do século XIX, né? Então para mim isso foi uma coisa anacrônica, mas eu entendia o processo de uma pessoa que queria fazer isso. Geralmente era uma pessoa que enriqueceu muito rápido, era uma pessoa de origem simples, enriqueceu e essas pessoas elas querem trazer esses símbolos, né, que elas acham que são símbolos que vão dar alguma nobreza para elas, para justificar ou para dizer, olha onde eu cheguei. Né? Então, até eu tenho uma história muito engraçada. Eu tenho um amigo de São Paulo que ele se encaixa exatamente nesse perfil, ele sabe, eu brinco com ele. A família dele comprou a casa da família Safra no Morumbi, que é uma mansão gigantesca, já era neoclássica. E eles reformaram a casa e transformaram a casa ainda mais neoclássica, isso já há uns 15 anos atrás. E aí ele me chamou para conhecer a casa dele, né, sabendo que eu era crítico daquilo, mas a gente sempre, né, uma relação muito amistosa, Transparência. transparente, né? Aí ele me mostrou, deu o tour da casa, né? E daí ele perguntou para mim assim: "Daí, Jorge, o que que você achou da minha casa?" Daí eu falei para ele assim: "Olha, fulano, a tua casa é grande." E a gente se matou de dar risada, né? Então eu fui sincero com ele. Mas eu acho que essa fase, né, essa fase da arquitetura, felizmente, já tá passando, e eu acho que as pessoas estão buscando uma arquitetura que tenha a ver com o lugar onde a gente mora, né? Então eu até brinco, né? Isso não é só com o neoclássico, não faz sentido também nós morarmos nessas casas cubo. Isso que eu queria que você falasse, porque eu não me imagino morando, nada contra as casas cubo,
mas elas teriam que ter uma proposta de pensar que é um cubo onde eu vou morar, Exato. E um cubo num país num tropical, país tropical. com essas chuvas torrenciais e esse sol escaldante, né? Então a arquitetura ela tem que estar adaptada ao seu clima. Então por isso que nós temos beirais, né, para proteger as alvenarias, para você poder estar em casa num dia quente de chuva com a porta aberta, né? Não precisar estar fechado no ar-condicionado, Sim. né? Então isso enfim, os primórdios já sabiam dessas aulas de arquitetura, mas hoje, por causa da internet, o mundo inteiro globalizado, a gente vê o mundo todo. Eu acho que a arquitetura está com a mesma cara, no mundo inteiro, né? E às vezes a gente esquece desses regionalismos que são super importantes, porque a arquitetura ela também tem que ser funcional, né? Ela não pode ser só estética, né? Eu vou andar nessa casa de pijama, como eu já falei num podcast anterior. Eu não posso me sentir andando nessa casa como uma pessoa, né? Uma diva Uma hollywoodiana, diva né? hollywoodiana 24 lá horas por do dia. do Crepúsculo dos Deuses, descendo por uma escada, aquele filme que eu amo. Nossa, como passou rápido o nosso tempo e vai ter conversa para o futuro. Eu vou deixar aqui embaixo, então, nosso tempo já acabou, já completamos 1 hora de conversa. Passou Passou rápido. rápido mesmo, eu Eu vou achei. deixar aqui como você pode colaborar. O site deles é muito autoexplicativo. E eu quero terminar, então, mais uma vez te agradecendo muito, 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 Jorge. Que delícia de papo, quanto eu aprendi com você. E eu queria te presentear, então, é um presente teu, essa Ah, que luminária. Espero bacana. que você Nossa, goste adorei, da eu tava Eletrobras. namorando ela Ai, aqui. que bom, é um Muito presente. obrigado. E também quero te presentear com as nossas 2 últimas edições. Você que já saiu várias vezes Sim. na revista, não tanto quanto eu imaginei, essa edição que está nas bancas. Essa daqui é uma outra edição que a gente fez especialmente para um profissional especializado em arquitetura do bem-estar, de odontologia, e da Carolina Portes, trabalho que acabou de sair. É um presente meu para você. Muito obrigado. E um prazer estar aqui com Eu vocês. O também. papo foi super delicioso, passou voando. Eu sempre quis conversar mais com você, sempre que a gente se encontrou, rolou muita conversa. Eu estou muito feliz de você estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Deixa aqui seus comentários. Falem para a gente o que vocês acharam, as dúvidas. Infelizmente, vocês não estão aqui no nosso estúdio, mas a gente continua lá. Eu estou sempre olhando, minha equipe também. A Júlia hoje não pôde vir aqui, mas a gente está sempre lá respondendo vocês. O importante é criar essa conexão. A arquitetura é luxo quando ela é para você. Para nós, exato. Para você viver, não para mostrar nada contra mostrar, mas a gente precisa essa sensação de pertencimento. Este sou eu. Não ter medo. Não ter medo de falar de uma depressão, não ter medo de nada, né? Não vivemos vidas de Não cenário. somos super-homens infalíveis, né? Super-homens. Somos humanos, né? A gente tem que lembrar que a gente é humano. Todos, nós e todos. Obrigada, então. Beijo para vocês, pessoal.